Gravação iniciada. Conselheiros, dando seguimento à nossa sessão do dia 3 de dezembro, na parte da manhã, continuaremos com o processo do item 51 da pauta, de relatoria do conselheiro Caio, recorrente Fazenda Nacional, interessado Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos limitada. Conselheiro, o senhor está com a palavra, sindicato. Muito obrigado, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão 1402, final 836, da sessão de 21 de outubro de 2014, proferido pela segunda ordinária da Quarta Câmara, que deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte para afastar a qualificação da multa de ofício e a sujeição passiva dos coobrigados. Eu trago aqui a colação à ementa. Em resumo, a contenda tem como objeto a exação de RPJ, CS, PIS e COFINS, no ano calendário de 2007, correspondente à infração de omissão de receitas referente à revenda de mercadorias sem emissão das correspondentes notas fiscais e também receitas apuradas a partir do livro de registro do ICMS, constatado, então, por diligências do fisco, verificando, então, na contabilidade do contribuinte na análise do trânsito bancário tais infrações. O lucro foi arbitrado e a multa qualificada, como já dito. A motivação da qualificação da multa é a reiteração da conduta apurada. Registre-se que a celeuma que prevalece é apenas em relação a essa qualificação da multa de ofício. Eu trago um excerto do relatório do recorrido, o qual eu resumo no sentido de que a DRJ deu provimento parcial à impugnação, cancelando parte das exigências de contribuição ao PIS e COFINS. Inconformada, a recorrente vem ao CARF por apelo voluntário, reiterando suas alegações, que, como já mencionado, foi provido parcialmente para afastar a qualificação da multa e a responsabilidade dos coobrigados. Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional não opôs embargos de declaração, interpondo diretamente o recurso especial ora sob análise, trazendo um paradigma referente. Eu só preciso mudar no meu voto, pois no início interposto pelo contribuinte, perdão, é pela Fazenda, né? A Fazenda, ela traz no seu recurso especial a demonstração de dissídio jurisprudencial quanto ao afastamento da penalidade duplicada no caso de reiteração irrelevante monta da infração, requerendo a reforma do acórdão recorrido. Processado o apelo, esse teve prosseguimento parcialmente acatado por meio do despacho de admissibilidade, entendendo por conhecer em relação à prática reiterada. A intimada contribuinte apresentou contrarrazões, questionando o conhecimento e a procedência do apelo fazendário, e interpôs também seu recurso especial, o qual teve prosseguimento denegado por meio do despacho de admissibilidade, e, da mesma forma, interposto agravo pelo contribuinte, o mesmo foi rejeitado, de modo que só se processa agora o recurso da Fazenda. O contribuinte procedeu à adesão ao PERT, retornando os autos à unidade local, mas foi determinado o prosseguimento de julgamento, tendo em vista se tratar de apelo da Fazenda Nacional. Na sequência, foi sorteado para o conselheiro relatar e votar. Em relação à admissibilidade, reitera-se a tempestividade do recurso fazendário, conforme atestado, ele é processado nos termos da portaria 256 de 2009. A contribuinte suas contrarrazões insurge-se, sim, contra o conhecimento do apelo do procurador. Porém, a contribuinte apenas aduz de forma genérica e abstrata, analisando apenas os termos do acórdão recorrido, que abre aspas, e não existe a divergência apontada pela recorrente nos acórdãos paradigmas, vez que restou comprovado de forma cabal, através de documentação anexada ao processo administrativo, evidente intuito de fraude, o que não ocorre em nenhuma hipótese no caso em tela. Pois bem, ambos paradigmas apresentados no recurso especial trataram de omissão de receitas com base em presunção, podendo desde já concluir que neles não há qualquer menção a, abre aspas, como dito pela contribuinte contra razões, documentação anexada ao processo administrativo que provaria diretamente, abre aspas, o evidente intuito de fraude. O contribuinte sequer analisa o teor de tais acórdãos paradigmas que expressariam o dissídio jurisprudencial, tratando-se de argumentação abstrata, genérica, sem dialeticidade, incapaz de contestar efetivamente o conhecimento do apelo fazendário. Ao seu turno, constata-se que, como paradigmas, foram trazidos acórdãos 1101, final 195, e 101, final 757, sendo que apenas o primeiro foi analiticamente cotejado com um acórdão recorrido no despacho de admissibilidade para verificação do cabimento do apelo especial. Confrontando o acórdão 1101-195 com o acórdão recorrido, que foi o único que foi tratado no despacho de admissibilidade,
No entender deste conselheiro, a matéria especificamente lá tratada, de prática reiterada de omitir da escrituração contábil fiscal vultosa manifestação financeira em conta bancária, não foi pré-questionado. Nesse sentido, confira-se o trecho do acórdão 14.02.836, que é o recorrido, né, da forma como o recorrido justificou o afastamento da multa qualificada, inclusive colacionando o fundamento da DRJ, né. Então, o conselheiro relator põe sobre o tema, assim concluiu a decisão recorrida da DRJ. E põe aqui um excerto, né, falando que vislumbra-se que é nessa montagem, ou seja, o fundamento da DRJ que foi reformado foi em relação ao trânsito, né, de operações com sócios e a forma como foi omitida as receitas foram omitidas, que daria ensejo, então, à qualificação da multa. E aí afirma o relator, divirge de tal entendimento, a meu ver, os vícios encontrados na contabilidade, de forma alguma autorizam a concluir ter o contribuinte agido com dolo, de modo a caracterizar sonegação ou fraude, respectivamente artigos 71 e 72 da 4502. Assim sendo, em relação aos tributos cobrados advindos do arbitramento, não há que se falar em qualificação da multa. Ponto. Poder-se até argumentar que as omissões de receitas advindas dos títulos cobrados poderiam caracterizar a sonegação. Contudo, além de não ser essa acusação fiscal, a caracterização da omissão de receitas deu-se por presunção simples ante a falta de comprovação das notas fiscais correspondentes aos títulos em cobrança, mas sem que a fiscalização aprofundasse o exame de provas, de modo a, de forma inconteste, comprovar de forma direta a omissão de receitas a ponto de demonstrar o dolo. Desse modo, eu voto por reduzir. Como se observa, nem a DRJ e nem a turma ordinária enfrentaram a constatação de reiteração da infração ou mesmo a sua monta ou proporção como elementos motivadores da duplicação da pena. Claramente, a matéria não foi debatida previamente em nenhum decisum prolatado até agora nesse feito, não havendo pré-questionamento da matéria e ausência de identidade desses temas tratados no recorrido e no paradigma. Assim, considerando tais circunstâncias, eu não acato o singular paradigma analisado, entendendo pela prolatação de despacho de admissibilidade complementar, posto que eu não conheceria. Então, em resumo, só para ficar bem claro, é simples, eu entendo que tanto a DRJ quanto o recorrido, ninguém falou em reiteração, ninguém falou em montante para qualificação, foram outros temas relacionados à contabilidade e ao modo como essas infrações, essa omissão foi perpetrada, né? E vem no paradigma uma situação que fala, não, quando tem reiteração em monta relevante, é cabível a qualificação da multa. Dessa forma, eu entendo que não houve pré-questionamento, tampouco existiu ilitude fática, presidente. Ok. Conselheiro dele, quando estiver pronta, se alguém quiser falar alguma coisa antes, também está aberto o debate. Pelo que eu entendi, doutor Caio, só o primeiro paradigma foi analisado no despacho de admissibilidade. E, o senhor entende ser importante a análise do segundo paradigma para que possa, então, o senhor avaliar o conhecimento do recurso, né? Porque nesse primeiro paradigma, se parasse aí, o senhor não conheceria por pré-questionamento, certo? E ausência de similitude. Também. De plano discorda da ausência de pré-questionamento, né? A DRJ vem lá com a referência a diversas irregularidades, né? Então, para mim, relevância e reiteração estão incluídas na análise. Agora, o segundo paradigma é o típico indicado pela Procuradoria e sempre aceito para essas circunstâncias, mas ele não foi analisado. Desse primeiro paradigma, ele não é costumeiro, não encontrei ele aqui em nenhuma análise anterior nossa. Eu vou olhar o caso.
Esse paradigma não tem significativa diferença daquele que é normalmente admitido. O segundo é também a omissão de receita de depósito bancário e a motivação para se manter a qualificação da multa vem em razão da magnitude dos ingressos que se compreende como vendas, e aqui também nesse recorrido tem esse adicional da caracterização dos valores como receitas em razão dos títulos de cobrança. Então, para mim, tem similitude suficiente para conhecer pelo primeiro paradigma. Então, doutora Edelia, a senhora abre divergência para conhecer, então, nesse caso, né? Tá. Conselheira Lívia, como a senhora vota? O termo de verificação fiscal menciona, eu estou analisando isso, mas se alguém já analisou, menciona relevância e reiteração como... Está no contexto, pelo que eu entendi da afirmação da Edelia, está no contexto da LIDE. É correto assumir isso? Se não, eu preciso de mais um tempinho para analisar. O TVF é bem extenso, é por isso que se fala em diversas, né? A DRJ fala em diversos vícios da contabilidade, porque ele vai analisando o detalhamento da movimentação financeira extensamente, né? Eu não tinha chegado ainda aqui. Magnitude dos valores omitidos, seu controle à parte, em carteira específica, não permite vislumbrar qualquer justificativa para afastar o dolo da conduta da contribuinte. Não sei se é documentário de suporte, 55% das receitas formalmente consignadas é o que foi omitido. Aí tem um acréscimo aqui em relação a uma operação de mútuo e sonegação praticada nesse contexto. Então, para além de toda a extensa demonstração, né, das premissas para se considerar as receitas omitidas, no item 9.2, quando trata da multa, a fiscalização retoma essa variedade de ocorrências para dizer da prática consistente de ocultar tais valores e seus controles fiscais e formais da contabilidade, e depois, quer dizer, reiteração, e mais à frente menciona a magnitude e reporta esse percentual de 55%. Vou passar a palavra ao relator, tá? Por favor, relator. Doutora Edelia, ainda que eu tenha posto no meu voto nem DRJ e nem o acórdão recorrido, eu entendo que o que é importante, o nem DRJ foi um acréscimo, um obter dictum. O que eu entendo que é necessário para o manejo do especial é ter sido tratado de reiteração e monta no acórdão recorrido. E eu trouxe, minha opinião, eu trouxe aí o excerto que o doutor ilustre, relator, doutor Fernando, salvo engano, justificou o afastamento, tudo que 100% do que foi tratado de multa qualificada no recorrido não se adentrou em reiteração e monta. E a data vênia, eu entendo que é um pouco precária a forma como o TVF fala dessa monta e da reiteração. Ele não aponta isso como ele aponta de uma maneira global, inclusive, na minha opinião, até o auditor deixar claro que este não é, ainda que isto é uma característica da infração, não é a característica para a qualificação, tá? Mas o meu foco é que no acórdão recorrido isso não foi tratado, de modo que se a gente pegar o que foi tratado de multa qualificada no recorrido e transportar para o paradigma, não tem como saber, ok? Então... Só uma observação, na verdade, como ele estava derrubando... Então, acredito eu que, como não há necessidade de se rebater todos os argumentos, então, por conta disso, o que está no TVF, que é bem extenso e que foi transcrito
no relatório do acordo da DRJ, e resumido, né, quando você chega na multa qualificada, você já tem todo um histórico antes de descrição dos fatos, e aí no final o fiscal ele fecha o entendimento com a qualificação ou aplicação da multa no 75 ou 150, ou vai agravar. Então, quer dizer, isso seria, como o recorrido não teria que rebater todas as vezes, ele simplesmente afastou a penalidade. Então, é por isso que eu entendo um pouco diferente. Pode falar, conselheiro Deli. Nessa linha do que a Lívia perguntou, eu acho que nesses casos em que, para o acórdão recorrido, essas circunstâncias, ainda que genericamente mencionadas, se elas não são relevantes para a manutenção da qualificação da penalidade, mas elas estão presentes nos autos, a divergência se estabelece com um paradigma no qual, estando presentes circunstâncias semelhantes, elas foram relevantes para a decisão. Então, eu não entendo que isso é ausência de pré-questionamento. A omissão é justamente o que caracteriza a divergência. A omissão ou a desconsideração, né, não ter considerado isso relevante para a decisão. Ok. Conselheira Lívia. Exatamente esse meu entendimento, doutor Edeli. O recorrido analisou um contexto, né? Esse contexto o TVF continha elementos de relevância e reiteração. Para o recorrido, ele considerou isso irrelevante e ainda afirmou, os vícios na contabilidade também não são suficientes para qualificar a multa. E tudo que está no TVF não é suficiente para qualificar a multa, a decisão dele. O paradigma fala, se eu estiver diante de um TVF que tenha relevância e reiteração, eu vou qualificar a multa. Então, eu considero que, exatamente como a doutora dele falou, a omissão caracteriza a divergência, porque se a turma do paradigma estivesse analisando o contexto do caso dos autos, ela reformaria a conclusão do recorrido. Então, acompanha a divergência da doutora dele para conhecer. Ok. Conselheira Viviane, como a senhora vota? Eu também conheço do recurso, acompanho a divergência, entendo que está estabelecida aqui a divergência nesses termos, né, exato como já colocado anteriormente. Então, esse paradigma é suficiente para conhecer, na linha de outros precedentes que já analisamos, os critérios aqui de um colegiado e de outro foram distintos diante de mesmas situações semelhantes, com similitude suficiente. Então, eu entendo pelo conhecimento do recurso. Ok, doutora Amélia, como vota? Eu também conheço, acompanho a divergência. Conselheiro Fernando, como vota? Com a divergência, presidente, para conhecer. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu estou na fase de acabar a construção dos meus pilares para traçar critérios de conhecimento. Eu acho que a divergência apontou bem aí, e com a devida vênia ao doutor Caio, eu acompanho a divergência. Também acompanha a divergência, pedindo vênia ao relator. Conhecido por maioria, vencido o relator. Então, vamos passar para o exame de mérito, depois a gente confronta. Claro. Tendo de se conhecer do recurso especial oposto pela contribuinte, passa-se a matéria submetida a julgamento, qual seja a prática reiterada de omitir da escrituração contábil fiscal, vultosa movimentação financeira em conta bancária, caracterizando o evidente intuito de fraude, requisito essencial para aplicação da multa qualificada prevista no 44.2. Alega recorrente que, como visto, restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a partir da conduta de deixar de declarar parcela significativa de seus rendimentos, o que revela evidente intuito de fraude, apto a ensejar a incidência da multa qualificada. E acrescenta, eu não preciso ler, você vê que ele pôs muitos argumentos, ele praticou atividade ilícita comprovada, como resultado de sua conduta dolosa, houve diminuição do efetivo valor da obrigação tributária, a conduta foi sempre resultado de sua vontade e a conduta demonstrou o desprezo do cumprimento. Interessante que na conclusão da Fazenda Nacional ela não traz a reiteração e um montante, né, trazido para evidenciar a divergência. O tema não é novo, pelo contrário, há décadas a matéria em questão vem sendo analisada por este CARF, havendo falta jurisprudência sobre o tema, que até culminou na edição de súmulas. Primeiramente, observe o fundamento da autuação para a qualificação da multa de ofício. Então, Lívia, está aqui.
No caso das receitas omitidas, identificadas por essa fiscalização, a partir do recebimento de títulos vinculados a vendas efetuadas sem emissão de nota fiscal, verifica prática consistente da contribuinte em ocultar tais operações. A ausência de documento fiscal a dar suporte a tais operações comerciais já é suficiente para caracterizar o dolo na conduta identificada. Mas, além disso, a empresa manteve carteira de cobrança específica para o recebimento desses valores, que representam um volume significativo de seu faturamento, precisamente 55% das receitas formalmente consignadas em documentos fiscais. Ou seja, declarou no ano fiscalizado receitas tributáveis na ordem de 24 milhões, ao mesmo tempo que efetuou operações comerciais sem correspondente registro. Magnitude dos valores e seu controle à parte em carteira específica não permite vislumbrar qualquer justificativa para afastar o dolo da conduta da empresa. Da mesma forma, não é por acaso que a contabilidade contém todos os vícios e irregularidades aqui descritos, e por aí vai. Ao seu turno, decidiu assim um acórdão recorrido, que foi o trecho que eu já li, que eu vou me furtar a leitura. Como visto anteriormente, o ilustre relator não tratou da reiteração e da proporção da omissão de receita, consignando que não houve demonstração pelo fisco do dolo necessário que justificaria a aplicação da sanção ordinária duplicada. Porém, conhecido o recurso especial adstrito a tais matérias, o que resta agora é averiguar se a ocorrência da infração por diversos períodos de apuração igualmente em proporção relevante, quando confrontada com aquilo ofertado à tributação, bastam para justificar a incidência da previsão do punitivo excepcional do artigo 44, inciso 2º da 9430. Para este conselheiro, tratando-se de infrações presumidas de omissão de receita com base no artigo 42, 92430, constatação da repetição da conduta infracional no tempo e na multa proporcional não bastam para a qualificação, observando inclusive anunciado a súmula 25. Presidente, aqui é a posição conhecida, eu vou fazer um breve resumo. Então, só para registrar, eu por diversas vezes eu entendo que a reiteração ele é só um prisma analítico, contextual, que a autoridade fiscal se vale da própria infração. Então, é um prisma temporal, certo? Em relação à quantificação da multa, a proporção, a sua relevância, ele é o mesmo exercício de elucubração, de contextualização e especulação com base na característica quantitativa da própria infração. Então, eu entendo que esses dois exercícios argumentativos, no fim do dia, eles estão utilizando a própria infração sem nenhum elemento adicional para caracterizar o dolo. De modo que, nesses casos, eu entendo que não basta tais elementos de reiteração e monta para a qualificação da multa, de modo que eu nego o provimento ao recurso especial fazendário para manter a decisão recorrida em relação a tal item. Ok, conselheiro. Conselheira Edeli, quando estiver pronta, se alguém quiser falar alguma coisa antes, está aberto aí o debate. Aberto.
A apelação fiscal, apesar dela partir de depósito bancário, né, depósito bancário, ela reúne aquelas minhas premissas necessárias que eu tenho posto para a qualificação da penalidade, quer dizer, a fiscalização, ela seleciona os créditos em cobrança, identifica de plano que eles superam em 10 milhões, né, quer dizer, isso representa 1/3 de plano dos depósitos bancários não contabilizados, das receitas escrituradas. Depois desce ao detalhamento, vai bem além até das minhas premissas, né? Ela desce ao detalhamento dessas carteiras de cobrança para identificar qual que é a lógica da contribuinte para não registrar esses valores recebidos, totaliza em 55% o padrão de omissão, né? Dentro dessa prática, agrega aqui ainda a prática de pagar fornecedores com repasse direto de crédito de receitas não contabilizadas. Então, para mim, eu tenho relevância, eu tenho conteúdo atribuído aos depósitos bancários, eu tenho reiteração e eu tenho acusação, né? No item, eu tenho motivação expressa, e por isso eu divirjo para restabelecer a qualificação da penalidade. Ok, conselheira Edeli, conselheira Lívia, como vota no mérito? Eu tenho uma aproximação aqui com o doutor Caio, né, sendo que não recolher tributo é ir contra um dever legal, é ilícito, mas é um ilícito que dá ensejo da multa de ofício. Para a qualificação da multa, você precisa do plus, que é o dolo. Aí, o que é o dolo? Intenção de não recolher tributo, que é o que eu entendo que o volume e a reiteração são indícios de, é uma intenção de praticar um ilícito que já dá ensejo à multa de ofício. Então, eu preciso de uma intenção de praticar um ilícito que não apenas dê ensejo à multa de ofício, mas que dê ensejo a esse plus. Por isso que eu identifico esse plus com a norma penal. E aquela questão do Marco Aurélio Greco, um pressuposto de fato de norma penal. Por isso que o dolo, para mim, tem que ser elementos de fato que caracterizem a intenção do sujeito passivo de praticar um pressuposto de fato de norma penal. Alguma coisa, não apenas de não pagar o tributo, mas não pagar o tributo por alguma fraude, alguma sonegação, algum ilícito penal. E no caso aqui, entendo que isso não ocorreu, não houve perdi a palavra. Enfim, não se forjaram documentos, não está aprovado no termo de verificação fiscal isso. Então, por isso, o meu voto é um pouco mais do que o doutor Caio, mas eu concordo totalmente com o doutor Caio, e só tem uma visão até um pouco mais estrita, mas o voto dele até onde ele parou, a gente está coincidindo, então, integralmente com o relator. Ok, conselheira Viviane, como vota? Eu acompanho a divergência, no caso, verifico as características aqui bem delimitadas nos autos de reiteração e relevância dos valores, mais de 55%, e a própria estrutura do contribuinte, né, de não registrar a parcela das receitas aí, através de, como ficou bem demonstrado no TVF, que está relatado nos autos, demonstra uma intenção deliberada, né, de omitir realmente, então mantém a qualificação, no caso, com a divergência. Ok, conselheira Amélia, como vota? Eu também vou acompanhar a divergência, que eu também entendo que o contribuinte vai além, ele monta, não se trata somente de erros aí contábeis, ele monta um esquema para deixar de fazer recolhimentos, né, pagamentos e omissão de receitas, que no final das contas aí acaba por levar à sonegação. Então eu acompanho a divergência. Ok, conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu nem lembrava dos detalhes desse caso, e até acho que deveria ter abordado alguns pontos de alguma maneira um pouco talvez mais detalhado, né? Eu estou aqui pegando minhas anotações
eu guardei as coisas para ver qual era o contexto do que tinha acontecido. E a conclusão que eu cheguei naquele momento é que vários dos indícios apontados pela fiscalização eram indícios de vícios na contabilidade, que ensejaram o arbitramento. Então, entendo que a questão do arbitrar o lucro, razões que serviram para arbitrar o lucro, não justificariam razões para qualificar a multa. Então, vários pontos que ele encontra indícios de problema na contabilidade servem para arbitrar o lucro. E nesse arbitramento do lucro, principalmente em razão da receita já declarada pelo contribuinte, não haveria que se qualificar essa multa. Né? Então, era o primeiro ponto. Impressiona bastante aqui quando ele fala a conta no nome do terceiro, né? Mas, ao mesmo tempo, a fiscalização diz que encontrou transferência de recursos da empresa para o terceiro. E depois o terceiro pagava contas da empresa. Então, eu não vejo essa identificação das receitas, da omissão de receita diretamente na conta do terceiro, já que havia transferência de dinheiro da conta da fiscalizada para o terceiro e a volta. E aí a fiscalização pega e faz uma questão que ela aponta, essa questão dos títulos, né? Olha, que a própria confusão já é criada, né? Porque você tem várias contas, dinheiro indo para lá, dinheiro indo para cá, que para mim era motivo para arbitrar o lucro tranquilamente, né? Você vê que a circularização que ele fez, muitas vezes foi a circularização para ver por que foi pago para determinada empresa. Né? Se ele tivesse feito a circularização contrária, para ver aquelas cobranças, e fosse na empresa e dissesse, isso aqui foi uma venda, que foi feito por essa nota, foi feito dessa maneira, era um motivo para qualificar a multa. Né? Mas nesse caso, as circularizações que ele fez nesses terceiros foi para ver por que ele recebeu o dinheiro lá do seu Eduardo. Né? Então, foram pagos contas com dinheiro que estava na conta do seu Eduardo, que por vez tinha um mútuo, né, de alguma situação, tinha dinheiro que já tinha saído da empresa para ele. Então, eu não consegui correlacionar isso. Acho que foi muito pobre a minha argumentação sobre todas as circunstâncias. Tá? Há vários elementos, mas muitos dos elementos que estão ali serviram para desacreditar a contabilidade. Então, uma coisa é desacreditar a contabilidade, a outra é fazer prova direta da omissão. Então, serviu para arbitrar, mas não serviu para qualificar. Então, por essas razões, eu vou acompanhar o voto do relator, manter meu voto lá de baixo, acrescendo essas justificativas que talvez eu já devesse, talvez não, com certeza devesse ter melhor fundamentado no acórdão da turma ordinária. Então, eu acompanho o relator. Pelas conclusões, mas acompanho, tá? Ok. Pode falar, conselheiro Caio? Não, eu ia lembrar o conselheiro Fernando de ir pelas conclusões, porque eu sei que ele discorda do meu argumento central. Ok. Conselheiro Tozelli, como... O senhor quer falar de novo, doutor Caio? Tá, ok. Conselheiro Tozelli? A posição conhecida já, né, presidente? Acho que o doutor Caio é sempre muito feliz quando ele fala que é a própria infração de não pagar tributo servindo de motivação do dono. Eu acho que o ordenamento não qualifica omissão muito, pouca, várias vezes, poucas vezes. Omissão é omissão de receita. Vamos supor um banco. O banco faz quanto tem 1 bilhão de lucro e um determinado mês omite uma receita de 200 milhões. Aquela omissão só porque foi uma vez, ela não é dolosa. O contribuinte, por omitir vários meses, até menor, passa a ser dolosa. Então, omissão é omissão. E lembrando que artigo 42, para mim, a única hipótese de qualificação é quando a movimentação bancária é em conta de laranja, que não foi o caso. Então, acompanho o relator, presidente. Ok, eu vou acompanhar a divergência. Então, aqui temos um empate no mérito. Então, por determinação legal 19E da 13988, negar provimento ao recurso pelo empate, né, vencidos Edeli, Viviane, Amélia e Andréia. Então, eu vou fazer, doutor Caio, o voto vencedor no conhecimento e vou fazer a declaração de voto. Ok? Presidente, a minha declaração de voto também... Tá, DV Fernando. Ok.
põe a declaração de voto também, que é pelas conclusões, né, que eu acompanhei o Caio, né? Ah, sim. Doutor Fernando acompanhou pelas conclusões e vai fazer declaração de voto, complementando aqui a proclamação do resultado. Ok? Então, vamos partir para o número 52, 52 já foi, gente, está em vista. 53, também de relatoria do conselheiro Caio, recorrente Fazenda Nacional, interessado Petrolina Distribuidora Limitada. Então, conselheiro, fique à vontade. Obrigado, presidente. Só peço para aguardar a abertura do arquivo que meu computador está. Foi. Bom, aqui trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em face do Acórdão 11.02.832, proferido pela segunda ordinária da primeira Câmara, em sessão de 6 de dezembro do 12, que negou o provimento ao voluntário e ao recurso de ofício apresentados. Em resumo, a contenda tem como objeto a exação de RPJ, CSR e Imposto de Renda retido na fonte, do ano calendário 2001, exigidas por meio de auto de infração lavrados contra contribuintes sob acusações de omissão de receitas, em razão de constatação de depósitos e outros créditos bancários não escriturados em sua contabilidade, cuja origem de recursos não foi comprovada, e falta de recolhimento do imposto de renda na fonte sobre pagamento sem causa/operação comprovada. Registre-se que a celema que prevalece no presente feito agora é apenas em relação à improcedência do lançamento de R-fonte, reconhecida desde a DRJ, averiguando se trata ou não de vício formal, que esse é o questionamento da Fazenda. Em resumo, a DRJ deu provimento parcial à impugnação do contribuinte, cancelando alguns itens da infração de omissão de receitas em razão de decadência, e a totalidade, né, afastando todo o lançamento do IR-fonte em razão da sua improcedência, por carência probatória da infração, e contra tal decisório foi tirado recurso de ofício em razão do valor de alçada. Inconformada igualmente, a recorrida apresentou recurso voluntário, em suma reiterando suas alegações de defesa em relação às infrações remanescentes de omissão. Conforme mencionado, a turma ordinária negou o provimento a ambos recursos, mantendo o acórdão da DRJ em totum. A contribuinte não questionou o acórdão de segunda instância, apenas intimada a Fazenda que não opôs embargo, se insurge por recurso especial, demonstrando a existência de suposta divergência regimentalmente exigida sobre a natureza das nulidades dos lançamentos de ofício, alegando que no presente caso o lançamento de RF sofreria de vício formal, devendo ser anulado, esse é o pedido, para que outro possa ser lavrado. Processado, o recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional foi admitido através do despacho de folhas, acatando apenas um dos acordos paradigma, sendo que ambos foram analisados, mas apenas um foi acatado, concluindo que existe dissenso nesse acórdão singular. Intimada contribuinte não apresenta contrarrazões, e na sequência o processo foi distribuído a esse conselheiro. Em relação à admissibilidade, reitera-se a tempestividade do recurso da Fazenda, como atestado anteriormente, ele é processado pela portaria 256, conforme relatado a contribuinte não apresenta contrarrazões, contudo, verificando o acórdão recorrido, a matéria julgada, verificando o acórdão recorrido, a matéria lá julgada, a matéria alegada no apelo fazendário e o singular acórdão paradigma acatado pelo despacho, entendo ser cabível uma análise mais profunda da admissibilidade recursal. No recurso especial, a ilustre procuradora signatária versa sobre as distinções entre vício formal e vício material, alegando que o lançamento de R-fonte sofreria de vício formal, consignando o seguinte pedido: a União, parênteses, Fazenda Nacional, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja anulado por vício formal o auto de infração de R-fonte e lavrado um novo, revestido de todos os requisitos legais. Minhas palavras, frise-se que numa leitura pragmática de tal recolhimento, a União não tem interesse em anular a exação tributária sob debate, e este conselheiro, ou mesmo esta primeira turma da Câmara Superior, não possuem competência para lavrar um novo auto de infração. E ainda que mesmo superada tal leitura rígida, temos primeiro que o acórdão 11.02, final 832, a hora recorrido,
apenas manteve o reconhecimento de improcedência da exação de R-fonte por falta de provas, o que já tinha sido procedido pela própria DRJ. Nesse sentido, primeiro, confira-se o teor do acórdão da DRJ sobre esse auto de infração de R-fonte. Eu vou ler apenas as partes que eu grifei para poupar o colegiado. Os indícios que o impugnante tenha sido o efetivo remetente dos pagamentos não são suficientes para a comprovação indubitável da ocorrência do fato jurídico tributário. O mais seguro, no meu entender, é que esses indícios se configurem em marco inicial para uma investigação mais profunda. Os princípios da legalidade estrita e por aí vai. E, ao final, conclui: a evidência que se infere a partir de um indício deve ser aceita com a devida cautela, isso é, constatada de um indício é apenas um ponto de partida para novas investigações, pois, em geral, são necessários mais elementos de convicção para que se possa concluir de forma segura a ocorrência do fato gerador. Assim, o julgador vai reunindo indícios que permitem inferência sobre determinados fatos, tentando de maneira a reconstruir o passado de forma segura. Isso posto, votos no sentido de julgar improcedente o lançamento para esta infração. Agora, confira agora o acórdão recorrido, o que ele falou exatamente sobre essa posição do acórdão da DRJ, porque subiu, né, o RO. Portanto, a turma julgadora DRJ entendeu que não se pode concluir com razoável grau de certeza que a contribuinte tenha efetuado a remessa para o exterior, dada a insuficiência de provas que a remessa tenha sido realizada pela contribuinte e que sequer constam dos autos ordem de pagamentos atribuídas ao sujeito passivo. Do exposto, oriento meu voto para negar provimento ao recurso de ofício. Nas palavras, claramente, ambas as decisões trataram de improcedência e não nulidade da autuação de R-fonte. Ainda que a Fazenda Nacional possa entender que tais fundamentos levariam, na verdade, no entender da ilustre Procuradoria, ao reconhecimento de nulidade, tal tema deveria ser aventado em embargos de declaração, que não foram opostos. Ora, se sequer se emprega o termo nulidade, ou anulação, ou vício, em nenhuma das decisões proferidas nos autos, como então agora, em instância especial, pode-se debater vício formal? Certamente não houve pré-questionamento da matéria do recurso especial nos autos, sendo o tema trazido de forma deus ex machina nessa contenda. Assim, não deve ser conhecido o recurso especial fazendário. Ainda, o V-Acórdão número 202332, único paradigma, aceito no despacho decisório, tratou de matéria consideravelmente diversa. Então, primeiro, eu estou estabelecendo que sempre foi discutida a improcedência do lançamento. A Fazenda poderia, mas não opôs embargos para falar que, na verdade, era anulação e não improcedência. Então, eu entendo que, primeiro, a gente tem aqui um pré-questionamento porque essa matéria não foi trazida. Em segundo lugar, analisando o único paradigma aceito, a matéria é bastante diversa. Eu vou ler um trecho do paradigma. Por se tratar de matéria envolvendo imunidade da COFINS, há de se observar a independência deste processo em relação ao processo número tal, o imposto de CSLL. Compulsando aos autos, verifico que a fundamentação no artigo 32 da Lei 9430 não diz respeito a COFINS, objeto do presente processo, ainda que a suspensão da imunidade operada por ato administrativo possa servir de subsídio. No mais, em se tratando de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, não basta a autoridade dizer que houve falta de pagamento e reportar-se a artigos genéricos. Então, ou seja, como se observa, no caso do paradigma, tratava-se de atuação de COFINS após a perda de imunidade, em que aí sim reconheceu-se a nulidade do lançamento por vício formal, porque o que aconteceu, a autoridade fiscal, ela se valeu de um dispositivo de RPJ e CSLL para fazer a base legal do auto de infração, quando o auto de infração era de PIS/COFINS. Então, realmente, lá é uma situação quando a autoridade fiscal, ela põe a famosa fundamentação legal, né, do auto de infração, ela pega uma lei diversa. Isso foi considerado como um vício formal. Por outro lado, agora, nesse caso, minhas palavras, assim como a DRJ já afirmou, não foi produzida qualquer prova sobre a existência da infração de imposto de renda na fronte, consubstanciada num pagamento supostamente efetuado que também não foi provado. Aqui a acusação é, como decidido expressamente, improcedente, por falta de demonstração da ocorrência do fato colhido. Diversos erros de capitulação legal, diversos de erro de capitulação legal, como no acórdão paradigma. As situações são profundamente diferentes.
Sem margens para dúvida, também não há similitude fática necessária entre o paradigma e o acórdão recorrido a ponto de permitir o manejo do especial. Desse modo, seja pela ausência de pré-questionamento ou pela carência de similitude fática do acórdão paradigma, o apelo não pode ser conhecido. Presidente, é como eu voto o conhecimento. Ok, conselheiro, obrigada. Conselheira Edeli. Eu discordo da ausência de pré-questionamento, né? Acho que não há necessidade da Procuradoria embargar em determinadas circunstâncias se o vício que conduz à decisão é o mesmo vício que no paradigma conduziu a uma declaração de nulidade por vício formal. Isso é suficiente para a caracterização da divergência, né? Então, não acho que há necessidade de se debater aqui nulidade, de se provocar aqui, antes do recurso especial, o debate sobre nulidade. Basta ter uma similitude fática entre os vícios, e é por isso que nessa análise já rejeitei esse paradigma analisado pelo conselheiro Caio, mas isso em votos. Eu acho que eu não ainda o manifestei em voto escrito, só em voto falado, num dos casos aqui que acho que multióptica, eu fiquei vencida, inclusive, no conhecimento, com o processo da conselheira Amélia, mas eu não consigo ver similitude, não, entre... Claro que multióptica era outro vício, né? Aqui o vício é especificamente de falta de prova, né? Então fica mais gritante ainda de semelhança. É um acórdão recorrentemente usado pela Procuradoria, mas que ele não só se prestaria nessas circunstâncias de vício de fundamentação, né? Não de prova, como aconteceu. Então, acompanho o relatório pelas conclusões. Admito, acho que a ausência de pré-questionamento não é motivo, mas a dessemelhança com o paradigma, sim. Ok, conselheira Edeli. Conselheira Lívia, como vota? Eu acompanho o relator principalmente quanto à ausência de pré-questionamento, mas acompanho o relator, não vou pelas conclusões, não. Conselheira Viviane, como vota? Eu acompanho também pelas conclusões, justamente em relação a essa questão do pré-questionamento, e quanto à ausência de similitude fática suficiente, eu concordo com o relator nesse ponto. Então, vou pelas conclusões. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho o relator. Conselheiro Fernando, como vota? Com o relator, presidente. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho o relator, presidente. Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões também. Então, ficamos não conhecido por unanimidade pelas conclusões Edeli, Viviane e Andréia. Ok? Então, dando seguimento, vamos para o item 54 da pauta, de relatoria da conselheira Lívia, decorrente Fazenda Nacional, interessado Itatico Comércio de Alimentos Limitado. Então, conselheira, só está com a palavra. Obrigada. Recurso especial de divergência interposto pela Fazenda em face do acórdão 402-00957 de 2012. Tem várias questões lá, a ementa é bem grande, mas vamos discutir só a incidência de PIS e COFINS sobre bonificação no recebimento de mercadorias. No final do meu relatório tem um contexto da atuação fiscal, foi uma atuação de RCS, PIS e COFINS. A matéria devolvida aqui é só o PIS e COFINS, mas é a nossa competência por ser decorrência, né? Então, só deixando para quem vai investigar isso está lá embaixo no relatório, onde eu falo síntese da autuação. Sustenta a premissa que tais valores se caracterizam como a Fazenda, no caso, né, sustenta a premissa que tais valores se caracterizam como receita, buscando demonstrar que, mesmo depois das decisões plenárias do STF, as receitas em questão podem ser consideradas receitas operacionais insertas no conceito de faturamento adotado pela jurisprudência daquela Corte. Aponta, então, divergência com relação ao acórdão 203-12-371 de 2007, do antigo segundo conselho. O presidente de Câmara deu seguimento ao recurso, entendendo que a divergência é patente. No acórdão recorrido, entendeu-se que as bonificações recebidas em mercadorias têm caráter de receita financeira, razão pela qual decidiu pela dedutibilidade desses valores da base de cálculo do PIS e COFINS, com fundamento em decisão do STF. O seu turno no paradigma, a questão foi no sentido de considerar essas bonificações como integrantes da base de cálculo dessas contribuições,
por configurarem faturamento da sociedade comercial, nos termos da Lei Complementar 70 de 91, o sujeito passivo foi cientificado e não apresentou recurso especial nem contra as matérias que ele perdeu ali, né, e nem contra razões ao recurso da Fazenda. Coloco aqui um item sobre a atuação fiscal e a decisão do acórdão recorrido. Então, tentar resumir. Então, o lançamento de IRCS, PIS e COFINS, de janeiro de 2007 a março de 2010, acrescido de multa de 150. O acórdão recorrido observou que o recurso voluntário, assim como a impugnação foi parcial, ele não impugnou a questão das receitas da atividade, ele só contestou o acréscimo dos valores de descontos e bonificações, não fazendo referências montantes na conta outras receitas. A decisão do acórdão recorrido foi proferida sobre essa premissa, então, que foi considerada também para efeito de cobrança dos valores incontroversos que está na informação fiscal. Quanto à parte que foi objeto do recurso especial, o acórdão recorrido decidiu, então, para excluir as bonificações, descontos e outras receitas da base de cálculo do PIS e da COFINS no mês de janeiro, fevereiro e março de 2007. Essa foi a parte recorrida. Então, aqui eu esclareço que o recurso especial versa exclusivamente sobre a exclusão das receitas de bonificações e descontos obtidos da base de cálculo do PIS e das COFINS dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2007, para os quais o lançamento foi efetuado com base no regime de lucro presumido. É o relatório, presidente. Passando ao voto, a admissibilidade não foi questionada, mas eu compreendo em breve síntese que o paradigma está fundado em premissa constitucional. Apesar do paradigma e recorrido tratarem da mesma lei, o contexto jurídico de um e de outro é diferente, porque o paradigma foi proferido antes da decisão do STF, com repercussão geral, de que é inconstitucional a aplicação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no artigo 3º, parágrafo 1º da 978. A premissa do paradigma é que, como descabe, e ele fala isso expressamente, o voto vencedor do paradigma fala, como descabe analisar a inconstitucionalidade, eu vou tratar a redação original do artigo 3º da 9718, ele fala em totalidade das receitas, portanto, isso é totalidade das receitas e eu vou tributar. Essa premissa não pode mais ser adotada em razão da repercussão geral do STF. Por isso, eu considero que eu não posso considerar divergência jurisprudencial entre um e outro. Na verdade, eu não posso considerar o acórdão como paradigma, porque a premissa dele não pode ser mais adotada. Então, por força do parágrafo 2º, 2 do artigo 67 do RIR, eu não aceito esse paradigma, porque esse paradigma contraria a decisão em repercussão geral do STF. A Fazenda tenta trazer, ela alega, a questão da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS foi debatida em ambos os casos, mas somente o recorrido entendeu que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF teria influência no deslinde da controvérsia. Essa afirmação é verdadeira, mas o recorrido entendeu que teria influência porque ele era obrigado a seguir, e o paradigma entendeu que ele não teria influência porque ele realmente era obrigado a não tratar a inconstitucionalidade, porque não se pode tratar de inconstitucionalidade no âmbito do CARF. Então, eu entendo que os contextos jurídicos são diversos, então eu não consigo comparar os precedentes para fins de consideração e divergência. Então, por isso, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial. Não sei se paramos por aqui. Conselheira, vamos dar uma parada, então, para a gente analisar o conhecimento. Obrigada. Eu acho que poderia haver divergência, estou abrindo o paradigma para olhar se um colegiado entendesse que bonificação é receita financeira e outro não, né? Nesse plano, a discussão constitucional do alargamento da base deixaria de ter importância. Porque essa é a premissa para excluir no recorrido, né? Como a receita financeira, então o alargamento caiu, por isso excluo.
É que como o paradigma é do segundo conselho, ele não trata do conceito de receita financeira, ele vai tratar só da base de cálculo do artigo 3º. Ele não entra nesse... Mas mesmo, eventualmente, ele poderia, né? Diante do alargamento, ele poderia dizer se inclui em razão do alargamento ou não. O paradigma entendeu que eram doações recebidas pela recorrente. Então, as bonificações na forma como recebidas são doações ofertadas pelos fornecedores. Por isso, a inclusão na base de cálculo da COFINS claramente constituem doações recebidas pela recorrente. A Viviane quer falar, né? Pode falar, Viviane. Eu estava em outra janela. Essa questão do parágrafo 12, né, que a gente discutiu já alguns casos aí, trouxe votação. Eu não estou conseguindo recuperar aqui a última votação, como é que ficou, porque o ponto aqui é a aplicação nesse momento, né, do julgamento aqui, desse parágrafo 12, que eu entendo que teria aplicação somente no momento de despacho de admissibilidade, né, como ele fala, despacho de admissibilidade, o paradigma dele ser considerado impróprio, né, naquele momento da análise da admissibilidade lá atrás, pelo presidente da Câmara. E aí esse não seria uma razão, né, não seria aplicável nessa fase nossa aqui de conhecimento, diferentemente do parágrafo 3º, né, o 3º impõe que não cabe o recurso, e aí se fosse o caso, né, contra a súmula, naqueles outros casos. Mas aqui realmente não teria que ter essa análise da similitude entre os casos e entre as matérias, né, para comprovação de divergência, né. Então, nesse sentido, o voto da Lívia fica da conselheira Lívia fica no parágrafo 12. É só trazer para o colegiado aquela discussão. Ok, conselheira Edeli, depois a relatora. Eu não falei, mas eu já na minha cabeça eu já assimilei que não ia aceitar esse fundamento da Lívia, né? Já tivemos o caso aqui nessa própria reunião, só o conselheiro Tonzelli ficou vencido de inaplicabilidade retroativa do parágrafo 12, que vem com o RICARF 2005, a um recurso especial que é de 2012. Né? Então, eu já tinha feito esse caminho, só não tinha falado, por isso que eu estava buscando para ver se havia similitude. Ok, conselheira Lívia, por favor. Eu estava só relembrar, decidimos no caso a HDL, né, essa questão do parágrafo 12, 9101, 004791 também. De cabeça eu não vou lembrar, mas o resultado eu me lembro. Foi maioria não aplicar retroativamente com o Tonzelli vencido. Vou passar a palavra para o conselheiro Tonzelli. Conselheiro Tonzelli, por favor. Conselheira Lívia, para tentar te ajudar, você já havia se manifestado no passado de forma favorável, entre aspas, à retroatividade do não conhecimento, por não entender que não tem diferença no signo admissão e conhecimento. Aí, por ocasião do julgamento, a senhora acabou seguindo, e eu fiquei vencido isoladamente, mas nessa sessão de julgamento, a senhora, mais uma vez, retomou o seu posicionamento anterior e entendeu na linha do próprio julgado que você está apresentando agora. Então, trocando em miúdos, acho que só eu e você, desse colegiado, temos esse entendimento quanto a Conselheiro Congeua. Conselheiro... possibilidade. Agora,
Tá, completou. Doutora Lívia congelou, não? Não, eu não sei se fui eu, se foi o senhor ou se foi eu. Não, acho que foi o Tozelli, né? Tá. Por favor, doutor Fernando, pode falar. Eu acho que o processo que o Tozelli está se referindo, hoje é o 13 da pauta da CEMIG, não é esse? Que era era esse? Exatamente. E aí, Lívia, o seu original é o 9101004791. Isso. Tô só. Na minha fala foi exatamente para falar que teve esse voto, eu voltei a ele agora, e apesar de ter votado contra em outros debates, mas eu acho que esses outros debates foram mais do parágrafo 3º do que do 12, aí eu teria que relembrar, mas enfim, no 12 eu continuo com HDL, que foi o que eu comentei. É só como a Edeli falou que eu tinha ficado, só você tinha ficado vencido, eu falei, não, peraí, eu também, senão eu tô... Não me lembrava da reformulação. A questão é difícil, porque não dá para... A gente pode dizer, sim, que há uma divergência porque porque o paradigma, ele entende que bonificação é doação, mas não dá para dizer que esse colegiado reformaria o recorrido, porque mesmo classificando como doação, ele teria que passar pela trava pela interpretação nova do STF, contrária ao alargamento da base. Como essa circunstância não existia no momento da decisão do paradigma, para ele foi suficiente classificar isso como receita, né, para a decisão ser favorável à fazenda. Então, como não é o caso de rejeitar o paradigma, talvez o fato é que o contexto jurídico é diferente. Uma possibilidade... Será que a Viviane congelou? Viviane? Bom, vou tirar a Viviane, então. Aguardar. Viviane está me passando aqui que caiu. Não sei se caiu a internet. Ah, voltou. Oi, Viviane.
caiu e não percebi. Não, eu que tirei, porque você congelou. Eu pensei que era um silêncio daquele momento ali, esperando ouvir. Tá, então, Edeli, volta lá, vamos lá. Eu comecei a colocar que há divergência porque o paradigma classifica as bonificações como receita de doação e o recorrido classifica bonificações como receita financeira. Só que o paradigma tendo sido proferido antes da decisão do STF acerca do alargamento da base de cálculo, ele não diz se, sendo doação, esse valor deve ser computado, deve ser considerado receita no conceito, na extensão nova do artigo 3º do 9718. E fato e é por isso que a Procuradoria vem, depois de demonstrar a divergência no primeiro plano, ela vem numa extensa argumentação para dizer que receita operacional não significa, que receita da atividade não significa necessariamente receita de venda ou prestação de serviços. Então, ela vem se estendendo para dizer que doação é também receita que deve ser integrada mesmo no conceito limitado, mesmo na extensão limitada do artigo 3º da 9718. Então, para mim, a divergência ela teria que ser estabelecida em 2 pisos, né, para que a gente conseguisse apreciar o recurso especial da Procuradoria. A apresentação só do paradigma anterior à decisão do STF, talvez, e foi nesse ponto que eu parei, talvez uma solução seria trabalhá-la como não hábil a caracterização da divergência, já que ela foi produzida num cenário jurídico distinto, né? Porque a dessemelhança, ela não interpreta, embora interprete o mesmo dispositivo legal, ela não interpreta a mesma legislação, né? Porque o dispositivo legal foi afetado, foi limitado pela decisão do repetitivo. Então, não dá para cogitar como é que aquele colegiado que proferiu o paradigma decidiria a questão agora. A gente não saberia dizer, por tudo que está escrito aqui, se ele considera a doação, uma receita de doação, uma receita que é hábil que se mantém, né, sob incidência, mesmo no conceito estreito estabelecido depois da declaração de inconstitucionalidade do alargamento. Então, eu concordo com o não conhecimento, eu acho que a Procuradoria não conseguiu estabelecer a divergência, mas eu acho que a solução mais adequada aqui é porque os paradigmas operam em cenários jurídicos distintos, aí acrescendo ao conceito de legislação, não só o dispositivo legal, mas a decisão com eficácia, com repercussão geral do Supremo aqui no caso. Conselheira Lívia, pode falar. Só para ressaltar que, na verdade, e isso é o meu argumento subsidiário, que quando eu falo, noto que não é possível saber o que a turma do paradigma diria no caso dos atos, porque, embora discutindo a mesma lei, foram discutidos contextos jurídicos diferentes, daí não ser possível também afirmar que há genuína demonstração de divergência, requisito de admissibilidade. Então, resta claro que o debate de cada um dos julgados envolveu contexto jurídico diverso, aí eu coloquei um também aqui, porque agora eu entendi que isso é o meu argumento subsidiário. Então, se a maioria for, eu acho que daria para ir pelas conclusões, só que a minha ementa está com base no parágrafo 12, mas como isso já foi vencido, né, no julgado lá que já julgamos essa sessão, a minha ementa teria que mudar, porque o meu argumento principal não seria esse, mas eu acho que isso está no meu argumento subsidiário, que passaria a prevalecer, em se prevalecendo a não aplicação do parágrafo 12, né, só para esclarecer, para deixar mais claro se concordam com isso. Ok, então... Acompanhando pelas conclusões, concordo com isso. Ok. Então, conselheira Edeli acompanhou pelas conclusões. Muito bem. Conselheira Viviane, como vota? Eu acho que essa posição acaba fazendo prevalecer aqui aquele impedimento do conhecimento do paradigma em função da decisão da STF. Né?
no STJ. E eu acho que isso seria questão de mérito, né? STF mesmo. Seria questão de mérito, então. Então, eu conheço do recurso e traria então, a decisão na análise do mérito. Ok. Conselheira Amélia, como vota? A culpa é relatora pelas conclusões, né? Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora pelas conclusões também, presidente. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho integralmente a relatora, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora pelas conclusões. Eu também acompanho a relatora pelas conclusões. Então, acho que entendo que a relatora deva colocar na sua a nossa fundamentação, porque acredito que todos nós temos a mesma. Tá? Vou colocar a parte final ali de inexistência de divergência. Ok? E a ementa também, como a senhora colocou, tá? Então, ótimo. Tainá, pode falar, Viviane. O resultado, presidente, como é que ficou? Sim. Legado conhecimento, o conhecimento foi legado conhecimento por maioria, vencida a conselheira Viviane, que conheceu, e pelas conclusões, Edeli, Amélia, Caio e Andréia. Ok? Tá certo? Fernando, pelas conclusões também. Tá, exatamente. Então, são 5 conclusões, então a conclusão vencedora é a maioria. A doutora Lívia vai acertar. Então, tá joia. Tainá, pode interromper a gravação, por favor?